Fala, meus amigos, seja bem-vindo ao podcast Foodcast PMG. Agora, 2025, primeiramente desejamos um ano de muitas oportunidades para você, empreendedor, para você, empresário, para você que nos acompanha. Então, seja bem-vindo, primeiro episódio de 2025, Foodcast PMG, o podcast voltado para todo o canal Food Service. Você é dono de bares, restaurantes, cozinha industrial, pizzaria, hamburgueria, você microempreendedor que está começando o negócio agora, seja bem-vindo, que nós estamos começando o primeiro episódio do ano. E hoje, um convidado especial, um grande amigo que com certeza vai compartilhar muitas e muitas informações, falando do mercado, falando das indústrias, falando da distribuição, do transformador e o mais importante, informações, dados, que é o que precisamos para tomar a melhor decisão. E com vocês, seja bem-vindo aqui, meu grande amigo Caio Saad da Wise Sales. Tudo bem, Caio? Tudo ótimo, Edilson. Muito obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui, lisonjeado. Acompanho o canal, sou fã do canal, sou fã da PMG, né? Fã do seu trabalho como gerente de marketing também da PMG. Caio, muito obrigado. Ficamos felizes, né, por você estar nos acompanhando, não só você, como toda a tua equipe do Wise Sales. É gratificante ter aí vamos dizer, né, toda a participação de vocês junto conosco. Muito obrigado por compartilhar aí das nossas informações. Eu sei que você também compartilha. O nosso mercado se fala muito. O Food Service, eu costumo dizer, quem vem para o mercado Food Service não quer sair porque é um elo. Todo mundo se fala, todo mundo se conhece. Então, muito obrigado. Caião, nós, né, que agradecemos também a tua participação representando a Wise Sales, uma empresa que está chegando aí, que está transformando, né, a forma das indústrias, da distribuição e enxergar o mercado do food service. E antes de falar da Wise Sales, eu quero saber quem é o Caio, onde nasceu essa paixão pelo food service. Conta um pouquinho da tua história, queremos saber. Lógico, Edilson. Bem, o Caio tem uma formação em tecnologia, ciência da computação, então eu costumo dizer e brincar que eu sou um nerd que foi indo para a área comercial aos poucos e sempre apaixonado pelo food service. Primeiro como um consumidor, sempre acho que o principal lazer foi comer fora, ter boas experiências, e aí acabei juntando essas paixões, tanto pela tecnologia, como pela gastronomia também, ao longo desses anos. Tive uma trajetória onde eu comecei a trabalhar sempre com tecnologia, com desenvolvimento, trabalhei em startups, né? Comecei há 20 anos trabalhando na Movile, ou seja, a Movile que é dona do iFood, só que quando nós éramos em 30 pessoas. Então hoje a Movile, o iFood com quantas milhares de pessoas. Foi uma experiência muito interessante. Depois disso acabei indo para o mercado corporativo, que era um sonho meu também, a IBM, que era uma empresa muito importante, continua sendo muito importante na indústria de tecnologia. E ela me deu uma oportunidade para trabalhar também nos Estados Unidos, no Vale do Silício, onde eu aprendi muito também, respirando toda a inovação daquele lugar, e voltei para empreender. O primeiro empreendimento foi a M-Labs. Trabalhei por 10 anos nesse negócio, até nós fazermos a saída. A M-Labs foi onde também tive um contato muito importante com bens de consumo. Hoje, boa parte dos sistemas aí dos mini mercadinhos são dessa empresa que nós criamos há 15 anos atrás. E ela impulsionou também essa paixão, e a Wise Sales acabou nascendo desse primeiro empreendimento, e hoje é o meu segundo negócio, com os mesmos sócios, grandes amigos desde a época da faculdade, o Paulo e o Wilton. E estamos aqui há 5 anos respirando 100% do food service, né? Que, como você costuma dizer, é um setor apaixonante, quem entra não quer sair, certo? Exatamente, eu sempre falo, quem entra não quer sair. Exato. Então, Caião, você apaixonado, né, pela parte de tecnologia e com a experiência da gastronomia, você mais o teu sócio juntaram o último agradável e falou, opa, peraí, a gastronomia também precisa de uma tecnologia para ter uma expansão. Então é basicamente isso, a tecnologia junto com a gastronomia. Então foi assim que nasceu a Wise Sales? Exatamente, pois nós acreditamos muito em misturar, né? A tecnologia, ela não é um fim, ela é um meio. Então você usa a tecnologia para cobrir necessidades de mercado. Nós vimos lá atrás, seja nas indústrias, nas distribuidoras com quem nós já tínhamos contato,
várias dores e necessidades de mercado que precisavam ser trabalhadas e começamos com uma solução simples há 5 anos atrás, que foi evoluindo e com o aprendizado que nós tivemos com os nossos parceiros, indústrias, distribuidores, a gente foi evoluindo o trabalho para desenvolver essa plataforma de inteligência de dados com foco no food hoje. Então a Wise está no mercado há 5 anos. Há 5 anos. Então conta um pouco mais da trajetória e da história da Wise. A Wise, ela justamente, a grande motivação para nós iniciarmos, eu me lembro de um cliente que começou a trabalhar conosco e ele tinha uma necessidade muito importante de falar assim, olha, eu já vendo um determinado produto para o meu cliente, era uma máquina de café que ele vendia, ele alugava e falou, olha, se esse cara, ele tem uma máquina de café, ele precisa comprar o meu café também, o cappuccino, os insumos. Então nós vimos uma necessidade muito interessante, tanto de trabalhar a inteligência dos dados, isso há 7, 8 anos atrás, já para que ele pudesse aumentar a penetração naquele cliente, aumentar a fidelização do cliente que ele tinha, e isso foi o grande motivador para nós trabalharmos a Wise mais adiante, que aí nós ampliamos, saímos de um mercado um pouco mais restrito para entrar, né, com os 2 pés no food service, e aí um mercado onde uma distribuidora como a PMG, por exemplo, quantos SKUs tem hoje, certo? E cada SKU e cada categoria trabalhada de uma forma muito diferente, seja numa pizzaria, seja numa hamburgueria, seja num restaurante, assim por diante. Tá, e quais são os serviços que a Wise Sales hoje oferece aí, tanto para a indústria quanto para a distribuição? Tá. De forma geral, Edilson, eu digo que assim, né, o trabalho que a gente faz é um trabalho de coleta, estruturação e organização de dados de mercado do food service. Então, todos os dados públicos que estão na internet e hoje, principalmente depois da pandemia, que todas essas informações, desde cardápios dos restaurantes, você consegue encontrar também digitalmente, nós organizamos todas essas informações justamente para ajudar, seja a indústria ou seja o distribuidor que trabalha de forma mais regional, a tomar decisões de forma mais assertiva e eficiente. Eu tenho um cliente, né, um grande parceiro nosso, que ele disse um dia para a gente, falou, olha, se eu tivesse apenas R$1 para investir, onde que eu deveria investir esse R$1 para ter o maior retorno possível? Então, eu acho que é sobre isso. Todas as empresas têm recursos limitados. Como a gente faz para trabalhar da forma mais assertiva possível? Esse é o grande mote, é o que nos move na Wise, que é a questão da eficiência. Como que eu trabalho, seja eu como distribuidor, seja eu como indústria, seja num âmbito de go-to-market, onde eu estou ainda entendendo onde eu devo atuar nesse mercado, ou como ampliar minha atuação, ou seja, até num acompanhamento mais tático, mais gerencial, onde eu preciso entender como aumentar a minha penetração nos clientes, a minha cobertura numérica, o meu mix de produtos, e até mesmo para aumentar a fidelização desse cliente, entendendo o comportamento de compra, para ele comprar com mais frequência e se tornar um cliente fidelizado. Então, praticamente, vocês apresentam os insumos, vamos falar de forma operacional, apresentam os insumos para as indústrias para que eles promovam aí praticamente o teu próprio cardápio, ou seja, a cereja do bolo está aqui, você vai fazer da forma que você achar melhor, ou seja, você apresenta as informações, os dados, e a indústria, eles têm que ter a melhor estratégia para poder ter uma melhor eficiência nas vendas, é basicamente isso. Isso é muito importante, sabe, Edilson, mas também saber usar esses dados da forma mais assertiva possível. Porque hoje, um desafio não só do nosso setor, mas de todas as empresas aqui no Brasil e no mundo é usar a informação da forma adequada. Hoje não existe uma falta de dados, necessariamente uma falta de informação. Existe até um excesso. Todo mundo tem muitas informações e dados, mas não sabe necessariamente como usar da forma mais eficiente e assertiva. É como se tivesse um mapa, mas não soubesse ler. Então, todo o nosso trabalho ele é embasado numa metodologia para que você possa trabalhar essas informações de forma assertiva a trazer resultados para a companhia. Certo. E eu notei no site de vocês, como eu acompanho vocês também, vocês têm diversas indústrias, e não vou falar só diversas, são grandes indústrias. Você pode citar para a gente quais são as indústrias que hoje têm aí um contrato com vocês, que utilizam dos serviços de vocês? Pode ou não citar parte dessas indústrias? Uma parte dessas indústrias certamente que sim,
Hoje, praticamente, nós temos indústrias nas principais categorias de produto. Então, desde indústrias que trabalham com proteína, como as maiores, a própria JBS, sendo a Seara, a Friboi. Nós temos molhos, né? A própria Kraft Heinz é um grande parceiro nosso. Nós temos outras indústrias como a McCain, que trabalha a parte de vegetais congelados, né, batatas, e assim por diante. Acho que a lista vai A lista é longe. extensa. Hoje, graças a Deus. Pelo peso das empresas que você acabou citando, fora outras que não foram citados, é notório que se eles estão com vocês, porque confia e tem resultado na plataforma. É plataforma assim que se diz? É isso? Plataforma de vocês. Porque eles não vão investir onde não tem um retorno. E você disse aí uma informação importante em relação a como você ter um mapa e não saber ler. Hoje, agora eu vou falar como distribuidor que precisa das informações para criar uma estratégia junto com a indústria. Você acha que hoje o distribuidor está carente de informações? Porque hoje, se você pegar uma lista de PDVs, você pode ter aí 1 milhão. Mas será que esse 1 milhão de PDVs estão atualizados? Estou falando em questão de CNPJ, endereço, KNAI. Estão desatualizados uma vez que vocês trabalham esses dados ou não? Hoje é confiável trabalhar com o que tem aí afora? Certamente existe um trabalho muito importante. Nós mesmos temos uma solução importante para isso, que trata de higienizar ou fazer a limpeza de base de dados de distribuidores. Essa é uma grande solução que a gente, né, trabalha com os nossos clientes. E isso justamente porque esses dados eles são muito dinâmicos. Mudam muito frequentemente. O que a gente vê é que restaurantes, né, os estabelecimentos de food, eles abrem e fecham dia a dia, mudam, seja por questões como endividamento, limite de crédito, abrem um outro CNPJ, acabam trabalhando de formas distintas, e aí você ter todos esses dados atualizados é um grande desafio. Mais do que isso, o que a gente percebe também, tá, Edilson? Principalmente quando você fala da segmentação de negócio. O food service, ele é extremamente desafiador nesse sentido. Para quem não é da área e entra no food, você entender que uma pizzaria tem uma oferta e demanda de produtos que ela compra muito diferente de uma hamburgueria, que é muito diferente de um restaurante japonês, que é muito diferente de uma lanchonete popular e assim por diante, isso não é trivial. E saber classificar de uma forma assertiva e adequada para que você possa fazer a oferta adequada naquele ponto de venda é imprescindível para o próprio crescimento, para você garantir a venda, as margens e a robustez do negócio. E você falou que a todos os dias abre e fecha muitas empresas ou microempresas. Em questão de oportunidades e desafios, como que está hoje o nosso mercado? Quantas empresas, não vou falar quantas, mas como que está a questão de abre e fecha? Entre tipologia ou até mesmo de forma macro? Tá, eu vou dar um exemplo para você que é um exemplo muito recente, até de um estudo que a gente tem feito em conjunto com a BIA, que é uma grande parceira nossa, Associação Brasileira de Indústria de Alimentos. Hoje, abre-se menos restaurantes do que fecham todos os dias. Então, o que isso significa? Quando a gente olha mês a mês, estão abrindo menos empresas, fechando mais empresas, falando do nosso setor. Isso significa que ou seja, isso é uma implicação já de um grande desafio, o endividamento desses restaurantes, o pós-pandemia que trouxe mudanças de hábitos de consumo muito importantes. Porém, quando você olha também a abertura e fechamento de mês, ou seja, os microempreendedores individuais, esses estão abrindo muito mais do que fechando. Ou seja, se você olha para a dinâmica do mercado como uma base de uma pirâmide onde você tem todos esses microempreendedores, cada ano que passa, e isso tem acontecido de forma recorrente nos últimos 5 anos, você tem muito mais microempreendedores do que restaurantes formais estruturados. Isso é um grande desafio, isso mostra que os hábitos estão mudando. Hoje tem muita marmitaria, refeições prontas que esses microempreendedores fornecem, seja para quem trabalha no escritório e come lá no escritório, seja para quem trabalha e pede o delivery em casa,
ou mesmo ali no escritório. Então, tudo isso é um efeito novo que a gente tem acompanhado e visto como mudança desse mercado. E eu concordo com você nessa questão que você mesmo falou, marmitaria. Se tratando até mesmo da área corporativa, eu notei que várias empresas, os próprios funcionários estão levando a sua própria refeição, seja ela pronta ou seja ela um congelado. Então, isso daí continua sendo tendência para os próximos anos ou não? É um momento, é uma adaptação que está acontecendo neste exato momento? Eu acredito que seja uma tendência cada vez mais e justamente por essa mudança de hábito do consumidor. O que a gente olha, o que a gente chama de marmitas hoje é muito diferente das marmitas de 3, 5 anos atrás. Não é apenas aquele executivo ali, o arroz, feijão, o bife e a batata frita, né, que nós tínhamos lá quando a gente pediu uma marmita. Hoje você tem uma variedade nos cardápios e uma sofisticação muito maior. A gente não está falando só de marmitas necessariamente acessíveis, mas produtos sofisticados que são oferecidos nesse formato. Isso muda muito e tem sido uma tendência cada vez maior. Você vê isso, inclusive, nos próprios supermercados. O varejo tem utilizado cada vez mais ou incorporado a dinâmica do food service. Você encontra gôndolas onde você tem marmitas, certo? Ou aquela refeição pronta para consumo. Hoje o empreendedor, ele está muito criativo, mas muito criativo mesmo. Tem diversas oportunidades para você, muitas vezes, não ter que sair de casa. E sim ter aquela refeição em tua residência. Ontem mesmo, a minha refeição na empresa foi até um colega de trabalho. Para você ver, tem aquelas bacon de potato que você tem a batata, o batatão, no shopping. Então você tem a batata no shopping. O que ele fez? Ele fez uma marmitinha, vou colocar uma marmitinha naquele pote térmico, colocou lá 400 gramas de batata, aí você escolhe o sabor, se você quer estrogonofe, se você quer a bolonhesa, enfim, ele te dá opções, ou seja, eu estou com vontade de comer um batatão, que se diz, né? Não preciso ir até o shopping. Antes você tinha no shopping, hoje não. Hoje você pode ter essa refeição no teu trabalho, na tua casa, sem ter que sair de casa. E até mesmo a questão hoje, todo condomínio você tem praticamente um mercadinho. Então, gera uma expectativa de, eu não preciso sair de casa. Apesar que o food service, o delivery tem aumentado nos últimos anos, correto? Sim, completamente. Na verdade, esse é um efeito que foi potencializado pela pandemia, porque antes quem que fazia o delivery? Eram alguns segmentos e ramos de atividade, como pizzarias, hamburguerias. Hoje você vê todo o segmento de negócio fazendo um trabalho muito importante no delivery. E restaurantes renomados que trabalhavam somente a experiência ali no salão, hoje entregando também, fazendo viagem, diferenciando e trabalhando seus produtos de forma a oferecer essa mesma experiência para o cliente lá dentro de casa, certo? Super concordo. Você comentou essa questão de dados, que é muito importante, informações é muito importante. Hoje, tanto as indústrias quanto os transformadores, eles estão utilizando corretamente esses dados que eles têm em mãos ou não? Você acha que eles têm as informações, mas as estratégias não estão sendo bem adequadas? Veja, Edilson, um grande desafio que nós vemos no mercado é justamente uma falta de cultura de dados. O que significa isso? Não faltam necessariamente dados para serem trabalhados. Muitas vezes o dado está presente, seja o dado do histórico de compras, informações de mercado. Agora, trabalhar esses dados de uma forma mais assertiva, de modo a gerar resultados, gerar um plano de ação e estratégias que realmente tragam resultados, esse é um gap muito grande. Porque aí sim é onde entra uma dificuldade, e essa dificuldade seja por falta de pessoal capacitado, porque toda essa questão de dados ela também é relativamente recente. Trabalhar, né, com dados, agora com inteligência artificial e com novas tecnologias, isso vem sendo cada vez mais importante e assim como
outras competências que você precisava alguns anos atrás, hoje você começar a trabalhar os analistas, administração de vendas, das indústrias, pessoal de inteligência comercial, inteligência de mercado, precisa dominar esse assunto para conseguir trabalhar de forma correta, né? Certo. E hoje, Caião, a plataforma de vocês, quantos PDVs vocês monitoram hoje, em média? Isso eu estou falando, se você puder informar a nível nacional e na questão de São Paulo, quantos PDVs vocês monitoram e como é feito esse monitoramento? Hoje são pouco mais de 1,5 milhão de pontos de venda. 1,5 milhão? E isso nacional? Nacional. Você vê que desse 1,5 milhão, aí existem uma série de segmentações. Nós classificamos essas segmentações em food service comercial, onde você tem toda a parte de restaurantes, lanchonetes, bares, a parte de panificação. E aí você tem também o food service não comercial, que é onde você vê o varejo, que tem também eventualmente a parte de padaria, de refeição pronta. Você tem hotelaria, você tem as redes de food service que tem um modo de operação diferente. Então, toda essa dinâmica e todo esse número de mercado hoje chega a pouco mais de 1,5 milhão. 1,5 milhão é muita coisa. E em relação à assertividade dos dados, né? Porque a gente sabe que tem 1,5 milhão, mas a gente tem aquelas irregularidades do cadastro. Quanto por cento de assertividade na plataforma de vocês? Nos últimos 2 anos, todo acompanhamento que nós fizemos, Edilson, nós chegamos a uma assertividade de 85% a 90%, a depender do segmento de atividade, da região geográfica. Isso por quê? Porque a gente trabalha também de uma forma, e esse foi, acho que, uma grande inovação que nós trouxemos para o mercado, que foi trabalhar todos os dados digitais. Então, não basta você olhar para dados públicos do governo, como uma Receita Federal, onde você tem um CNAE e a operacionalidade está ativo ou não na Receita Federal. Você precisa olhar também, de uma forma mais importante, nas redes sociais, nos buscadores da internet, nos aplicativos de delivery. Então, olha só, se você enxerga, hoje como consumidor, você acessa qualquer informação de um restaurante e você sabe, por exemplo, olha, esse consumidor, ou melhor, esse restaurante teve uma avaliação na semana passada de um consumidor. Poxa, a chance dele estar operacional, estar ativo para valer, é muito grande. Então, essa é a assertividade e a metodologia que a gente incorporou para trazer mais eficiência e um dado mais preciso para essas análises que nós fazemos na nossa plataforma. E como vocês conseguem essas informações? Vou te dar um exemplo. Tem um PDV. Vocês conseguem, vocês sabem, né, quanto é o ticket médio desse PDV, quais são os produtos, quais são as atividades, como vocês conseguem todas essas informações para ser assertivo? Todas essas informações são informações públicas e nós temos hoje uma série de tecnologias para fazer a captura desses dados da internet. E a partir disso a gente estrutura essas informações, principalmente dados de cardápio. Então esse é um dado muito interessante. Hoje nós temos quase 600 mil cardápios de restaurantes, item a item, que são mais aí de 60, 70 milhões de itens de cardápio. Isso permite que a gente faça uma análise categoria a categoria, entender, por exemplo, o que aquele restaurante compra. Porque aí, o que a gente faz? A gente enxerga o cardápio daquele restaurante. Para cada prato, a gente desdobra qual é a ficha técnica, quais são os ingredientes tudo isso daí que ele utiliza. Fica detalhado para vocês. Exatamente. E a partir disso, a gente consegue ter uma dinâmica e uma lógica para saber tanto qual é a oferta e a demanda daquele estabelecimento e comparar também todos os estabelecimentos de uma determinada região. Então, por exemplo, se eu tenho aqui neste bairro 30, 50 restaurantes, por toda a movimentação digital que ele tem, todos esses dados que a gente busca na internet, a gente consegue entender, olha, quais são os principais restaurantes dessa região? Os 10% que são aqueles restaurantes que têm provavelmente maior giro, maior potencial de compra, eventualmente um ótimo limite de crédito por conta disso também, para que eu possa trabalhar de uma forma mais assertiva. A inteligência artificial, ela está muito forte. Lógico que olha que nós estamos no Brasil, que está um pouco aquém aí do exterior. A inteligência artificial colaborou muito
para que vocês conseguissem essa assertividade, até mesmo o poder que vocês têm em mãos, que é a plataforma? Sem dúvidas que sim. Eu diria que nós incluímos, né, técnicas de inteligência artificial, aprendizado de máquina nos últimos 2 anos e principalmente nesse quesito de segmentação de negócio, sabe, Edilson? Porque esse é um grande desafio. Quando você olha a forma tradicional de classificar o ponto de venda, ou na Receita Federal, por exemplo, nos órgãos públicos, você fala, restaurante é um restaurante, ou é uma lanchonete, ou é um bar, ou é uma padaria, são os quinais. Só que um restaurante ele pode ter uma série de ofertas distintas. Pode ser um restaurante japonês, pode ser um restaurante italiano, pode ser um restaurante brasileiro. Restaurante, você tem vários. Exatamente. E a partir da dinâmica do cardápio, das ofertas, do preço que ele oferece no cardápio, a gente consegue entender que tipo de produto ele tem mais propensão para comprar. Você faz sentido tudo o que você está dizendo, porque hoje, se você puxar os cadastros antigos, indiferente dessas citações que você falou, vai estar tudo como restaurante. Então, como é que eu vou ofertar um arroz e feijão para o restaurante que é japonês? E a partir do momento que você estuda o cardápio, é restaurante, mas tem aqui o italiano, tem o japonês, entre outras particularidades. Até mesmo vou falar o exemplo pizza. Hoje você tem pizza na pizzaria, ok? Você tem cafeteria que tem pizza, você tem panificação que tem a pizza. Então, a partir do momento que você começa a estudar o cardápio, você já começa a fazer essa separação, você inicia essa separação de uma maneira mais assertiva, coisas que antes a gente não conseguia. Exato, e você pode ir até mais além quando você utiliza tecnologias avançadas, inteligência artificial, você consegue até diferenciar qual é o conceito daquela pizzaria. Se é uma pizzaria que preza mais pela acessibilidade, produtos simples, que é né? E aí a gente analisa o cardápio para entender, ou se é uma pizzaria mais gastronômica, sofisticada, onde o cara usa produtos de fermentação natural, tem o pão de calabresa, tem a burrata, tem toda aquela diferenciação no cardápio. Então tudo isso, hoje a tecnologia consegue nos ajudar diretamente para que o representante lá na ponta, ou mesmo a indústria que está lá na vanguarda para criar e lançar novos produtos para o mercado, possa se basear em entender quais são as tendências. E mais uma vez falando na questão da inteligência artificial. Hoje você enxerga a inteligência artificial para a indústria, ok, ajuda e muito, para a distribuição, concordo. Agora, para o transformador, você enxerga possibilidades e oportunidades da inteligência artificial ajudar a colaborar com a transformação, o food service, o transformador? Sem dúvidas, Edilson. Na verdade, já existem alguns casos de uso que o próprio operador utiliza a inteligência artificial desde manejos e mudanças no cardápio, de modo a adaptar o seu cardápio, descrever os itens da forma mais interessante possível para aquele consumidor, utilizar imagens, vídeos, seja ali no tablet, no cardápio digital. E, além disso, utilizar a inteligência artificial até mesmo para segmentar, fidelizar e trabalhar o consumidor entendendo o comportamento de compra dele. Isso a gente já vê, seja aplicativos de delivery fazendo isso, né? O próprio iFood, que é enorme, né? Acho que é um grande expoente de tecnologia no food service. Você vê que ele já utiliza todas essas tecnologias para trazer mais eficiência para o seu negócio. Mas a gente vê que os pequenos também, dentro de casa, hoje a tecnologia está muito acessível. Hoje eu vejo lá, a minha mãe já utiliza no próprio celular dela, né, o ChatGPT. Quem não utiliza o ChatGPT? Então, e você pode utilizar isso de uma forma que cada vez mais a aplicabilidade, né, da inteligência artificial vai se tornar diária e vai estar no nosso dia a dia. Eu tenho certo medo, sabe, com a inteligência artificial. Quando eu falo certo medo, é que assim, o ser humano, ele é muito ambicioso. Então, ele vai utilizando, hoje está utilizando a inteligência artificial, mas o meu medo é chegar a um ponto que perca o controle. E aí, o que acontece? A partir do momento que você perde o controle, como é que você vai reverter tudo isso? Porque a inteligência artificial, ela tá aí para te ajudar muito,
mas muito. Nós utilizamos. O PMG utiliza muito. O nosso departamento utiliza muito a inteligência artificial. Só que o meu maior medo também é a inteligência artificial está sendo utilizada muito de uma forma não ética. Então, assim, da mesma forma que ela te ajuda na área corporativa, ela pode te prejudicar, porque também vai da ética das pessoas que estão utilizando. Então, esse é meu maior medo com a inteligência artificial. Não sei se você tem essa visão. Sabe, eu tenho uma visão talvez um pouco mais otimista em relação a... Acredito que a inteligência artificial, fato que ela veio para ficar, ela, né, é uma nova revolução, né? Como se fosse uma revolução industrial, uma nova revolução tecnológica. E eu acredito que ela pode ajudar muito a potencializar o ser humano, potencializar as empresas, a trazer mais benefícios. Mas, naturalmente, que existem riscos. E acho que como toda tecnologia que a gente já teve acesso ao longo das últimas décadas, ela pode ser trabalhada, regulamentada de certa forma, para que também a gente possa entender e usar ela da melhor forma possível. Eu acho que esse é um processo. A gente só está no início, né? Certamente, se a gente conversar daqui 1 ano, daqui 3 anos, daqui 5 anos, vai ser uma realidade completamente diferente. E passa muito rápido. Muito rápido, Muito né? rápido. E você disse uma palavra potencializar. Como vocês, o Eyes e Sales, vocês trabalham tanto a indústria quanto o distribuidor e entende muito a parte do transformador. Eu tenho notado que nos últimos anos as indústrias eles estão apontando o canhão para o distribuidor, coisa que não fazia antes. Antes era varejo, contrato varejo, vamos investir no varejo, food service não se paga, food service não fecha a conta. E hoje eu tenho notado que muitas indústrias estão olhando com outros olhos para a distribuição, porque nós que atendemos o food service. Por que você acha que teve essa mudança? O que mudou no cenário para que as indústrias hoje tenham um olhar mais clínico para a distribuição, atender o food service? E não vou esquecer que eles nunca vão esquecer o varejo, mas ter um pouco mais de visibilidade na distribuição. O que aconteceu? A minha visão, Edilson, é que o varejo, ele, por definição, ele já era trabalhado há muitos anos, já está num outro nível de maturidade, onde as indústrias já trabalhavam de forma direta e continuam trabalhando de forma direta, inclusive na maior parte do varejo. Por outro lado, o food service ele é muito pulverizado. A gente falou aqui do número, 1,5 milhão de estabelecimentos, né? Desses 1,2 milhão que são os estabelecimentos do food service comercial, né? Restaurantes, lanchonetes e bares. E a indústria não tinha a maturidade, o entendimento desse mercado há anos atrás. Se você olha 5, 10 anos atrás, esse mercado era trabalhado de que forma? De forma híbrida, né? O mesmo vendedor, representante, eventualmente que trabalhava no varejo, ele vendia no food também. Só que ele não sabia vender no food da forma mais adequada. E hoje, como a gente já tem acesso à informação, dados de mercado, a gente sabe o tamanho da oportunidade do food service. E o food service, ele representa uma oportunidade muito interessante de diversificação e complementaridade para a indústria. Então é estratégico. A indústria não pode trabalhar somente num canal, somente com o varejo. Ela tem que trabalhar com food também, porque é uma estratégia de diversificação. E veja, cada vez mais o food trabalhando, a indústria e o distribuidor trabalhando de uma forma colaborativa, conseguem trabalhar com eficiência, porque também, no final das contas, você tem que trabalhar de forma eficiente, assertiva para ter margem, certo? Então, antes não tinha, acho que a indústria não tinha tanto essa visibilidade que tem hoje. Então, é lógico que existem movimentos... Também eles não sabiam o tamanho do negócio que é o food. Exatamente. Talvez eles não tinham esses dados, não tinham quantidade de estabelecimento, quanto está crescendo, onde tem as oportunidades. Então, basicamente, eles não tinham os números do food service. E hoje eles conseguem compilar isso daí e ter uma estratégia melhor de venda, é isso? Exato. E você vê que assim, o próprio food service hoje, ele está num outro nível de maturidade. Ele não é como há 10, 20 anos atrás, ainda um setor que estava iniciando. Hoje você já tem uma maturidade muito maior em termos de evolução, de crescimento, de olhar para esse setor.
isso faz com que as indústrias também mirem o canhão e olhem para o food de uma forma diferente. E hoje, trabalhando toda a Wise Sales, conta pra gente um case, não precisa citar o nome da indústria ou da empresa, não precisa citar, mas um case de sucesso que vocês compartilharam, fizeram parte da estratégia e deu muito certo, em questão de estratégia e de compartilhamento de dados com essa empresa. Um case de sucesso. Nós temos, né, hoje alguns Pode contar cases, 2, 3, não tem problema. Nós temos alguns cases bastante interessantes, mas acho que o que vem ao caso aqui, e eu acho muito interessante contar, é um case onde nós ajudamos uma indústria, né, a Kraft Heinz, eu posso falar porque esse é um case público, nós temos autorização deles, e nesse case, qual que foi a dinâmica que nós trabalhamos? Tanto nortear e ajudá-los a entender de forma mais estratégica onde que eles poderiam chegar com fatos e dados de mercado, e posteriormente a essa revisão do go-to-market, do planejamento estratégico, usar a tecnologia para trabalhar de forma mais colaborativa com seus parceiros distribuidores. Hoje, essa é uma das principais bandeiras que a Wise levanta, que é a indústria trabalhando de forma colaborativa com o distribuidor. E quando você olha para a plataforma, para a nossa tecnologia, o que nós provemos nessa relação colaborativa é justamente um embasamento para que você possa trabalhar com base em fatos e dados. Ou seja, a indústria e a distribuição, não só falando de preço de forma transacional, mas baixando a guarda e pensando de forma estratégica, onde juntos, né, os elos da cadeia podem chegar de forma a fazer com que o setor cresça. Então esse eu acho que é um grande ponto que nós ajudamos, né, essa empresa, a Kraft, e no período que nós mensuramos esse case, ela como uma empresa consolidada acabou crescendo mais de 50% em relação ao mercado. E olha que você disse, uma empresa consolidada. Não é uma empresa que está começando, né? Então isso é importante. E hoje, falando no elo de indústria, distribuição e transformador, o que você enxerga de oportunidades para a gente melhorar o nosso atendimento, as nossas estratégias, o que é bom, onde nós estamos errando e o que nós podemos fazer para corrigir e ser mais assertivo? Tanto indústria, distribuição, transformador. Sabe, Edilson, outro dia nós estávamos num painel falando sobre essa dinâmica, essa pergunta, e um amigo nosso, né, que é distribuidor também, ele trouxe para mim uma das melhores respostas, que foi justamente você conhecer o seu cliente lá na ponta. Tem muita indústria ou muito distribuidor que não faz rota, não vai até o restaurante para entender a demanda. Os produtos não necessariamente são calibrados para fazer o atendimento da forma mais adequada, você entender a demanda daquele operador. Porque não é só o produto, é sobre a confiança, é sobre entrega, é sobre relacionamento. Então, a indústria e a distribuição trabalhando de forma colaborativa, entendendo a necessidade daquele operador, que a gente falou agora há pouco aqui, as necessidades elas não são as mesmas. Cada operador trabalha em dias, horários diferentes, com demandas e dificuldades que não são necessariamente as mesmas. Então, entender a rua, entender o que está acontecendo lá na ponta, eu acho que é um dos principais pilares que a gente precisa se apoiar, né? Todos os elos da cadeia, para que haja mais colaboração e assertividade para resolver esses problemas. Então você está me dizendo que hoje as indústrias que têm o gerador de demanda junto com o distribuidor, ou seja, eu vou até o cliente, vou entender a necessidade e vou gerar demanda. Então hoje um GD é importante para a estratégia de negócios para atender o transformador. Certamente. Ele é muito importante. Só que hoje ainda são poucas as indústrias que de fato utilizam essa estratégia de estar lá na ponta com um consultor técnico para entender essas demandas e necessidades. E essas empresas que de fato utilizam o GD, eles têm tido retorno em relação a, por exemplo, o cadastro de novos produtos? Por que eu pergunto se tem tido retorno? Porque tem muitas indústrias que às vezes eles lançam o produto sem entender a necessidade do cliente.
E aí o que acontece? Queima cartucho, porque você lançou o produto, lançou no mercado, não teve uma aceitação, pode ser que depois você venha fazer a reestruturação e lançar no mercado novamente, só que você já queimou. Você acaba queimando. Você acha que hoje, para ter um lançamento, é necessário entender a necessidade diretamente de quem está manipulando, que é a transformação, ou não? A indústria achou que é bom, lança o produto e vai a ferro e fogo. Acho que o ponto que você trouxe, ele não só é uma necessidade, mas é o mais importante. A indústria entender como esse produto é utilizado, quais são os atributos que são importantes às necessidades do operador, é o que vai diferenciar e fazer com que o jogo ande de forma assertiva. Porque o produto, se você pegar o mesmo produto que você coloca na gôndola, no varejo, e oferecer para o distribuidor, para o operador, ele não necessariamente vai ser o produto mais assertivo. Pode ser até um produto bom, mas ele pode não atender a questão de custo, a questão de operação, basicamente isso. Sim, porque não é só sobre custo ou sobre a qualidade do produto. É sobre a logística, é sobre a dinâmica de estoque, é sobre o uso, é sobre rendimento. Você vender para o consumidor final diretamente, que é a lógica do varejo, a forma de você vender para o varejo e de você lançar um produto no varejo é muito diferente da lógica de lançar um produto para o food service. Porque você está vendendo ali para um dono de restaurante ou para um chefe que quer trabalhar, seja na receita dele, ou seja para aumentar o rendimento, ou seja para ter mais produtividade. Então são várias as formas de você olhar e entender quais são as necessidades para fazer um produto vencedor. Então não basta só olhar para a qualidade do produto, né? E hoje, feira de evento, no teu entendimento, soma muito para os operadores? Quando eu falo operador, eu vou falar o food service, está trazendo aí para o teu negócio novidade? Por que eu digo? Porque feira de evento eu vejo muitas oportunidades, mas eu encontro muitos estabelecimentos que têm aí uma certa restrição. Eu não vou porque são as mesmas coisas. Você acha que feira de evento soma muito para quem quer buscar oportunidades e novidades no mercado? Certamente, não, Edilson. Eu acho que tem algumas feiras que elas são muito importantes. Acho que a própria a FISPAL, a FIPAM, são duas das feiras que a gente acompanha bastante, até mesmo tem a né, APAS, a tem APAS, a que é uma NU. feira Isso gigante. nós estamos falando em feiras nacional, né? Tem várias feiras aí do nosso setor que a novidade quando chega aqui, lá já não é mais, né? Sim, sim. Eu vejo esse trabalho é muito importante. Naturalmente, né, a gente está falando de muitos empresários, empresas familiares que às vezes também ainda não têm esse tato, esse conhecimento para falar, olha, que eu posso buscar ou trabalhar de uma forma diferente, de uma forma mais produtiva, trazer uma inovação. Não é todo mundo que está pronto para pensar desse jeito. Mas quem frequenta esses eventos, vai num stand como o da PMG, que tem lá todos os parceiros, as indústrias trabalhando. É uma feira dentro de uma feira, praticamente. Exatamente, mostrando lançamentos, inovações. Você vê vários consultores, chefes de cozinha mostrando como trabalhar os produtos da melhor forma. Você vê, às vezes, tem certos estandes quando o pessoal está demonstrando como trabalhar aquela receita de uma forma diferente, tem ali uma plateia em volta, certo? Então, isso eu acho que é um diferencial muito grande dessas feiras. E hoje a Wise promove algum evento que reúne distribuidor junto à indústria e transformador, ou pensa no futuro próximo aí, tem algum evento que tem essa cadeia? O ano passado nós fizemos o nosso primeiro evento. Foi um evento que tinha justamente como temática a geração de valor através da colaboração entre indústria e distribuidor. Nós juntamos mais de 70 empresas, entre indústrias e distribuidores juntos, então foi um evento inovador nesse sentido, você colocar muitas indústrias e distribuidores em conjunto para discutir os problemas, para discutir os desafios, como trabalhar de uma forma mais assertiva, como trabalhar de uma forma mais colaborativa. Foi um momento que foi muito interessante, nós tivemos feedback desses parceiros, né, que estavam lá com a gente, de que as conversas foram diferentes. Você não estava naquele momento de negociação, de falar de preço, estava todo mundo com a
né, com a guarda baixa para discutir o mercado, para discutir como trabalhar melhor. Então esse foi um evento que nós não tínhamos até nesse primeiro a expectativa de trazer tanta gente, lideranças do food service. Nós começamos a trabalhar, foi agora em novembro, e certamente, pelo sucesso da primeira edição, a gente deve fazer novas edições agora em 2025 e, se Deus quiser, nos próximos anos também, crescer esse evento para que seja maior. Hoje eu noto que tem muitos eventos que trabalham. Nós também temos um evento que é, na verdade, a convenção de vendas. É justamente com esse objetivo. A convenção de vendas é o quê? É uma feira de evento. Então, são os nossos parceiros, os fornecedores, as principais indústrias da PMG que estão expondo. Quem são os nossos visitantes? São justamente os nossos representantes. Então, ali não é um momento de negociação. É o momento que os nossos representantes apresentam as dores para as indústrias e automaticamente ali eles já estão tomando a decisão para poder ter o quê? Uma solução. Então, antes o evento era o quê? Era a convenção de vendas, vamos falar só de vendas. Para a indústria, então nós vamos falar só... Não, hoje a gente já consegue ter, assim como vocês tiveram, nós também temos, vai ter agora em março, tá? Ó, senhores representantes, dia 15 de março, a nossa 4ª convenção de vendas, anotem aí tua agenda. Então, é justamente para ter essa sinergia. E esses eventos, eles somam muito para o nosso negócio. Então, não estou ali só para vender, eu estou ali justamente para entender a necessidade do meu cliente e do meu distribuidor. Sim. Então, dentro dessas possibilidades, eu consigo ter mais aquilo que você disse, assertividade na minha tomada de decisão. Peraí, o produto que eu vendo para varejo é totalmente diferente do produto que eu vendo para o food. Então, onde eu estou errando? É onde nós temos essa sinergia, esse diálogo, justamente para poder ter o quê? A solução dos problemas. E eu acredito que esses eventos têm somado muito, mas muito, principalmente para as indústrias. Não sei se você compartilha da mesma ideia. Certamente, né? Nós estivemos lá representados lá na Wise Sales na última convenção de vocês também, né? O Daniel esteve lá. O Daniel esteve. Daniel, um abraço. Eu estava viajando, não consegui ir, mas o Daniel falou que foi fantástico, né? Também tive feedback de outras indústrias que falaram sobre o evento. Então, parabéns da forma como vocês executaram e, né, têm executado esses eventos, porque realmente agrega muito valor. Trazer as empresas, os elos da cadeia juntos ali para discutir as necessidades como eu disse, a bandeira que a gente carrega aqui na Wise também. Aquilo que nós falamos no início. Quem está no food não sai. Você está no evento da Bia, tá toda aquela turma, que aí você vai pro evento da IFB também, estão lá, tá no evento na feira FIPAM, FISPAL, APOS, então assim, é um mercado que se fala muito, muito. Hoje, o colaborador está numa indústria, que amanhã está na indústria concorrente, que amanhã, então ele vai andar, mas vai estar sempre trabalhando nesse nicho. Sim. Então, quem trabalha no food não quer sair. Acredito eu que, como você é da área da tecnologia e a tecnologia está dentro do food, se falar assim, Caio, vamos para a área de construção civil, acredito eu que dificilmente você vai sair de onde você está para ir para... Lógico que são desafios, mas quem entra dificilmente quer sair. Você sairia? Não tenho nenhuma pretensão, por enquanto. Por quê? Porque, de fato, o food é um mercado grande, um mercado pujante e apaixonante, tem muita oportunidade. A gente vem conversando com indústrias de distribuidores e cada vez mais a gente entende que existem muitas oportunidades de melhoria. Então, a gente tem trabalhado o lançamento de novos produtos, novas ofertas, sempre pensando no food service. Por quê? Porque existe a oportunidade, existe a demanda. Então, é um mercado, a gente falou agora há pouco, que vem se profissionalizando, aumentando cada vez a maturidade e tem muita oportunidade. Então a gente já une o útil ao agradável, né? A gastronomia, a tecnologia e faz disso uma salada de fruta. Uma salada de fruta, exatamente. Aí. Maravilha. Caio, acho que se a gente parar para conversar aqui, falar sobre o food, sobre a distribuição, a gente tem palavras aqui para ficar o dia inteiro, tá? Eu agradeço muito, né? Em nome da PMG, agradecemos muito a participação da Wise Sales nesse episódio, primeiro episódio do ano, primeiro episódio de 2025, vocês aqui conosco compartilhando essas informações, as dores, também as soluções, né? As soluções, e como solução, acredito eu que muitas indústrias já fecharam com vocês, grandes indústrias que você acabou citando, e muitas ainda vão procurar. E
a indústria hoje, ou até mesmo o distribuidor, precisa do serviço da Wise Sales, por gentileza, informe aqui, ó, para os nossos telespectadores, onde encontrar e como falar com a Wise Sales. Bem, quem tiver interesse em trabalhar com a gente ou conhecer nosso serviço, tomar um café, pode entrar em contato conosco através do nosso site, que é wisesales.com.br, wisesales.com.br. E certamente será um prazer conversar e atendê-los e entender as necessidades. Maravilha, ó, tá aqui, ó, na descrição, Wise Sales. O telefone e o WhatsApp para contato tem? 19 99 203 8222. Também tá aqui na descrição. Então, gente, se você quer dados, informações, estratégia para desenvolver o teu negócio, seja você indústria, seja você distribuidor, o Wise Sales está aí para dar um apoio. Ah, eu preciso aí, não sei, ó, o que nós estamos falando aqui praticamente é uma mentoria, né? Eu não sei quais são os demais, além desse... Fala pra gente todo o serviço que hoje, tanto o distribuidor quanto a indústria, consegue ter com a Wise Sales. Hoje, nós temos esse trabalho de ajudar as indústrias, seja num trabalho de go-to-market, trabalhando em conjunto com consultorias ou com a própria direção das empresas para nortear os trabalhos, como também toda a parte de colaboração entre indústria e distribuidor, ajudando a criar os planos de negócios, JBPs, de uma forma mais assertiva. Para a distribuição, tem vários serviços, desde a parte de higienização, limpeza da base de dados que a gente falou um pouco aqui, a parte de entendimento de potencial versus penetração, onde você já está e onde você pode chegar para aumentar o seu negócio, como também entendimento de se você precisa contratar novos representantes, uma equipe de vendas, onde você vai fazer isso, como você vai trazer mais gente, onde você deve trazer e colocar essas pessoas, para trabalhar de uma forma mais assertiva. Esse é parte do nosso trabalho, a gente vem fazendo também um trabalho de cultura de dados, sempre nas convenções das indústrias e dos distribuidores, e estamos à disposição para conversar, falar sobre mercado e ajudar o mercado a crescer cada vez mais. Maravilha. Caio, mais uma vez, muito obrigado. Você, a toda a tua equipe, o Eli também, e agradecemos a participação. Temos aqui uma pequena lembrança aqui por participar conosco do nosso podcast. Poxa, legal. Maravilha, obrigado, Edilson. Isso é uma singela lembrança. Ótimo. E vamos torcer para que esse ano de 2025, como tanto você quanto nós, a PMG, nós estamos muito otimistas, tá? Muito otimistas para o nosso mercado, tendência de crescimento aí, que nós, a gente acompanha os eventos, acompanha aí as principais organizações do food service, estamos muito otimistas para 2025 e certeza que nós vamos decolar agora em 2025. Bom, muito obrigado, sucesso para a gente e para todos do nosso setor food service. Eu que agradeço, Edilson, pelo convite novamente. Muito, muito bom estar aqui com vocês. Como disse, acompanho o canal, acompanho a PMG, sou fã de vocês e é um prazer estar aqui. E certamente um feliz 2025, acho que ainda está em tempo de falar para todos, né? Para quem nos ouve e nos assiste aqui também, tá bom? Obrigado. Maravilha, muito obrigado. Gente, chega o final de mais um episódio Foodcast PMG. Agradecemos aí a tua participação, curta, compartilha, @PMG Atacadista e venha conosco que tem mais novidades chegando aí. Um abraço!